Hoje, no Livros que Iluminam, vamos falar sobre este livro, Amor e Ódio, um livro do espírito Charles, com psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, né, que é uma médium com bastante capacidades mediúnicas, né, de materialização, transfiguração, psicografia, né, e também a questão da letargia, né, de estar recebendo também em desdobramento vários livros, né, várias histórias, e trouxe para a gente aqui Amor e Ódio. Muito ligado também ao mundo artístico, né? Porque ela escrevia muito bem. O Charles, que havia sido seu pai em outra encarnação, é o autor dessa obra, muito boa também. E assim como tantos outros, né? Da psicografia dela. E a dona Ivone do Amaral Pereira é uma médium realmente dedicada, né? Uma médium disciplinada, passou por muita renúncia, até mesmo sacrifício, e foi leal ao cumprimento da missão, né? Da tarefa que lhe cabia, nesse trabalho assim de muito esforço, muita dedicação. E muito humilde e paciente também. Né? A psicografia é de 32, o livro só foi ser publicado em 57. 20 anos depois, né? Por causa do centenário, né? Do Livro dos Espíritos. Ah, exatamente. Charles faz essa referência logo na apresentação, que é tão interessante que, né, a obra é publicada em comemoração aos 100 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, cuja primeira edição foi em 1857, a obra é lançada em 1957, e o que eu acho interessante, Maia e Pedro, é que o Charles, que é o autor espiritual, ele dedica esse livro à juventude. É uma dedicatória aqui aos jovens. E a gente fica pensando, o jovem vai ler um calhamaço desse livro, mas o jovem lê, que é um livro tão bonito, tão gostoso, não é? E o protagonista, conta a história, né? O protagonista, que é o Gaston d'Arberville, ele, em alguns momentos muito importantes da obra, né, logo no começo, ele era um jovem, de seus 20 e poucos anos, né? Então aquilo que ele vivenciou é útil para o jovem, porque vivencia as mesmas questões passionais, de se apaixonar, de lidar com a fidelidade, entre tantas outras questões. Né? E o Charles, né, ele então era o mentor da Ivone. Ele participa dessa trama que está aqui, dessa história, que é uma história real, né, com algumas adaptações aqui, mas é uma história real. Inclusive, ele fala que a quarta parte, se não me engano, é a parte que está totalmente fiel, né, aos acontecimentos. Fala do passado, né? Fala do passado. E tem a ligação com o Livro dos Espíritos também, do Centenário, porque nessa obra vai falar também sobre o Livro dos Espíritos que o Gaston vai receber em um momento da sua encarnação, né? Isso. O Gaston é interessante, né? Ele conheceu o Allan Kardec antes do Allan Kardec ser o Allan Kardec, o codificador. Então, quando era o professor Rivaio, o Gaston foi aluno, um daqueles alunos que recebeu aulas e instruções gratuitas de Allan Kardec, porque na vida real, o Gaston, ele era muito pobre, ele era um miserável, né? Mas tinha habilidades intelectuais natas nele. Ele era um poeta exímio, era um músico muito hábil, e aí, inclusive, na vida real mesmo, o Charles, aqui no prefácio, ele comenta que muitos dos nomes que ilustraram a literatura francesa da época, que não eram quaisquer autores, né? Recebiam de suas mãos os poemas encomendados, ou seja, ele era um escritor fantasma que vendia obras para se alimentar. Bem assim, discursos em boa prosa e arrebatadoras canções musicadas, aos quais assinavam e publicavam como se de sua lavra fossem. Olha, e é interessante. E ele acaba sendo exilado, né? Exatamente. O Gaston. Ele conheceu uma jovem. Na história, o Charles o coloca como um aristocrata, um homem rico, embora não fosse na vida real, por suas razões, as quais ele explica aqui. Perfeito. Mas então ele se apaixona por uma jovem da aristocracia, e o pai dela não gostava desse quase relacionamento entre os dois. Os preconceitos todos. Arruma um jeito de o incriminar injustamente e de o exilar
para um exílio político, por assim dizer. Um local aqui na América do Sul, na Guiana Francesa, em 1847. Você imagina o que era um exílio desse naquela época. 10 anos antes de ser escrito o Livro dos Espíritos. Só não é pior que comer 1 quilo de sal com a Maiara. Mas aí depois ele acaba tendo contato, não é? O conhecimento com a doutrina. Exato. E isso toca profundamente, até o faz se preparar adequadamente para enfrentar essa prova, né, tão difícil assim. E ele testemunha, não é? Dá ali o seu exemplo, não é? Do esforço, quer dizer, o efeito consolador da doutrina espírita em nós. E é interessante a gente pegar esse contraste, né, do que era esse exílio na Guiana e como a doutrina transformou ele, alimentando de esperança, né? Porque aqui o Charles ele fala: a um degredado da Guiana, naquela época, não se permitirá sequer a esperança de uma tentativa de fuga. Olha aí, era muito difícil. Não raro, o suicídio é praticado como recurso supremo, conquanto enganoso de libertação. Até para lembrar para quem está nos acompanhando, participando desse papo tão gostoso, Papillon, não é? Que você tem lá aquele exílio também, né? Era impossível você fugir, né, daquela prisão, tudo. E o indivíduo no final ele consegue, né, que ele pula, lembra, no alto mar, ele faz aquela parte dos cocos assim e consegue, enfim, né? Tanto no livro, o livro avança um pouco mais, né? No filme a última cena ele indo mar afora, né? Me lembrou muito o Conde de Monte Cristo também, que se passa mais ou menos na mesma época que o Gaston viveu, também numa prisão, né, exilado. Né? Então... Maravilha. Então, vamos ao gostinho de leitura, né? Bora. Na quinta parte, então, do livro, né? O livro é dividido em 5 partes. A quinta parte é o discípulo de Kardec, né? No capítulo 1. Então, ao impulso de mais legítima alegria, a alegria do espírito que se sente renovar para Deus, ele cantou novamente, como outrora nas reuniões elegantes de Paris. Recordou antigas romanzas e elegias, enquanto o machado afiado, reluzindo ao sol, rangeu picando o tronco circular do arvoredo, que se abateu em dramática derrocada. A luz faiscante do sol tropical, sua voz maviosa de tenor, não mais esqueceu as antigas composições, agora, porém, orquestradas pelo inário dos pássaros, das aves, que ocultas nos rendilhados das matas, com ele se rejubilavam. Enquanto ao longe, o oceano respondia em trechos sugestivos, qual um órgão melodioso e incomparável que homenageasse Apolo imortalizado na figura heróica de um homem que errara, que sofrera, mas que ao embate de trabalhos e sacrifícios se reconciliava com o dever e a justiça, ressurgindo para Deus. Então, seja você um jovem ou um jovem espírita, nós recomendamos este livro, Amor e Ódio, Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles.